Vamos fazer esse estudo aqui de um versículo de Mateus. E é uma época que Jesus ensina os seus apóstolos, né, os discípulos, e os convida a sair pelas aldeias ali, ensinando, curando e trabalhando com as desobsessões. E ele vai dizer que quando ele vai dar esse aviso, né, esse ensinamento, dizendo que se ninguém vos receber, nem ouvir escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. O que ele quis dizer com isso? Isso que a gente vai estudar hoje. Todo mundo foi sacudir as sandálias, né? Porque aquele tempo tinha muito pó, muita areia, né? O chão não era limpo como o de hoje. Né? Mas Jesus Mas a primeira ideia que vem assim à cabeça é que você tira assim toda a sujeira que sai, que entrou nos seus pés, que tocou seus pés ali, como se você não quisesse ter mais nada a ver com aquilo, né? com aquele lugar, porque as pessoas se negaram a receber a palavra do Evangelho, se negaram a receber os enviados do Cristo, e nós vamos começar a ver nesse estudo hoje que não foi bem isso que Jesus quis dizer, né? Aí eu passo a palavra aí, Adriana, Marisa que gosta de ser a última. Pode ser. Só um minuto. Hein? É assim, ela não escutou o versículo porque cortou, não foi? É assim, está em Mateus 10, 14. Jesus diz assim, ele mandou os apóstolos irem fazer as curas, visitar as pessoas doentes, fazerem um trabalho, né? E aí ele falou assim, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacode o pó de vossos pés. E Jesus adorava complicar a coisa, né? Se podia, mas naquele tempo acho que já era tudo mesmo assim complicado. E para deixar também para a gente, agora no século XXI, tudo complicado. Como é que eu vou sacudir? Aí a gente falou sobre o chão ser de terra, né? Por isso que você ficava com os pés sujos de poeira. Então, se você chegar lá e as pessoas não quiserem te ouvir, não te atender, sabe? Olha, eu vim aqui falar sobre uma coisa boa para você. Ah, não quero. Até logo. Sacode o pó da poeira, né? E vai embora. Aí esse sacudir fica parecendo assim, né? Deixa lá e vai embora. Esquece aquele pessoal e vai embora. É isso que dá a impressão quando a gente lê assim, né? Mas Adriano vai dizer aí a verdade. Qual é a verdade? Olha, esse tema aí, como você disse, né, Marisa, ele é instigante, como você gosta de dizer, né? E instigante também é a bondade sua e da Lina e convidar a gente para participar, dando uma pequena contribuição aqui, porque eu canso de dizer aqui que eu só me sinto um aprendiz quando eu sento aqui para debater esses assuntos com vocês e com os nossos irmãos valiosos que estão aí, né? Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. E, de novo, como sempre, dando um passinho a mais, né, na nossa caminhada, do ponto zero, do ponto de espírito iniciante ali ao espírito puro, essa busca incessante nossa. Então, aqui é um passinho a mais. Né? E eu achei muito legal esse tema aí, porque essa questão de sacudir o pó, se a gente parar para pensar, toda hora a gente está sempre sendo instigado a sacudir o pó. A toda hora, a todo momento, né? E quando a gente a Lina distribuiu material para nos apoiar nos estudos e também fazendo outras pesquisas, né? O material base, que é o pão nosso, né? O nosso pão nosso. O nosso pão
Ele logo na partida, ele trouxe uma mensagem muito interessante, dizendo que Jesus referia-se simplesmente ao pó que nós costumamos guardar depois de qualquer experiência difícil, né? E toda hora nós estamos sendo desafiados nessas experiências difíceis, né? E que nessas circunstâncias difíceis, né, Jesus nos recomenda a continuarmos a jornada com amor, né, em linha reta, e sacudindo as impressões e marchar sempre alegremente, né, sempre com a cabeça erguida, né. Então, eu achei muito interessante, porque... E fiquei pensando assim também, caramba, eu acho que esse tema aí vai ser esgotado rapidinho, né? Mas eu acho que ele traz muitos significados para a gente, né? E eu acho que a grande reflexão e o nosso desafio aqui hoje com ele é procurar refletir se nós realmente estamos praticando esse ensinamento, né, de sacudir o pó. Eu estava pensando na preparação desse estudo também, assim, eu gostaria muito que minhas filhas, que são adolescentes, né, tivessem a maturidade dos adultos. Mas a gente sabe que não é possível, né? Vai ter que esperar um pouquinho, né? Mas por que eu estou pensando e construindo esse raciocínio aqui? Porque nós aqui, enquanto adultos inteligentes que somos, a princípio, a gente fala assim, legal, captei a mensagem aqui dessa reflexão, né? Então, ou seja, a gente tem a facilidade de compreender rapidamente o que ela quer dizer. Mas difícil mesmo é entender e ver se nós estamos praticando esse ensinamento de sacudir o pó. Então, eu acho que ao longo do nosso debate aqui, a gente vai tentar ver essas possibilidades, estamos praticando ou não estamos praticando, né? E, naturalmente, ao final desse debate, tentar sair melhor aqui, com uma reflexão íntima, na tentativa de colocar em prática esse ensinamento aqui, trazido por Jesus. É porque Jesus não dizia nada assim, vão, né? Nunca era. Então, hoje em dia a gente já sabe, tudo que a gente lê nos livros, a gente vê logo que tem por trás daquela fala, tem alguma coisa muito profunda a ser atingida. Mas se na época até os apóstolos, né, materializaram esse ato de sacudir poeira e seguir adiante, é como quem diz, larga lá e segue adiante, fica parecendo isso. E não é isso, é justamente a poeira que a gente acumula nas nossas reações, porque se você vai levar alguma coisa boa para alguém e aquela pessoa não te recebe bem, você ser mais, ou você ser indiferente, né, passar a ser indiferente àquela criatura que precisa de ajuda, ou se você se revoltar porque não foi bem recebido, né, o orgulho está ferido, quer dizer que eu venho trazer uma coisa boa, uma palavra de consolo, vem trazer uma ajuda, às vezes material, emocional, e a pessoa não me recebe bem, então é porque não merece a minha companhia, porque sempre a gente está com algum problema também ligado às nossas dores da alma, né? Que é a amargura, que é o orgulho ferido, né? Aquela vaidade que você diz, eu sou o melhor tratador aqui de pessoas, eu sou o melhor cuidador, e a pessoa... Então, era essa poeira interna que Jesus se referia, né? Quando você não for bem recebido no que você foi doar, seja lá o que seja, depois a gente vai falar sobre isso, é porque não é o momento da pessoa, não tem nada a ver com querer lhe rejeitar, porque a gente se sente logo rejeitado, né, somos os maravilhosos e não podemos ser rejeitados, se sentir assim. Então, essa conduta é que precisa mudar, porque as pessoas que estão com problemas não são as pessoas que foram lá cuidar, ou são, né? Quem é o doente, né? Quem vai ficar agora na posição de doente, né? Exatamente. E acho interessante porque a forma como o Emmanuel coloca
ele diz assim, que o ensinamento é muito mais profundo do que deixa esse pessoal para lá, né? Ele diz, recomenda a extinção do fermento doentio que existe em cada um de nós. Então, quando você sacode a poeira dos pés, né? Ele está falando dos pés como a base. E as nossas bases ainda são um pouco no lodo, né? Um pouco lá no pântano, então a gente fica com essas mágoas que Marisa comentou, a gente fica com essas dores, orgulho ferido, e é exatamente isso que ele quer que a gente deixe para trás, né? Porque eu acho que sim, aquele que traz a notícia, traz o evangelho, traz a boa nova, traz a verdade consigo, para dividir com alguém, seja alguém que sabe menos, seja alguém que esteja necessitado, ou esteja enfermo, como disse Marisa, eu trago a ajuda fluídica como Cristo nos ensinou, né? Mas você depara com ou a ignorância, alguém que não sabe, ou medo, né? Não aceita aquilo que é desconhecido, não aceita aquilo que é diferente, e você se deixa levar por esse tratamento, por essa negativa, como se você fosse o atingido, quando na verdade nós somos somente o mensageiro, né? O trabalho realmente é do Cristo, e você se ferir, você se magoar porque isso não está sendo aceito, é uma enfermidade nossa, na verdade, né? Isso que eu acho que ele quer dizer com esse limpar os nossos próprios pés. Ele não está querendo dizer nada com o outro vai crescer e entender aquela mensagem no seu momento, vai receber vai ter um momento em que essa verdade vai ser mais clara para ele. E não é você quem traz a mensagem que vai poder forçar essa verdade na cabeça do outro, né? Como disse Adriano aí, infelizmente a gente tem que esperar os nossos adolescentes crescerem para que eles tenham seu momento de entendimento. E muitas vezes, acho que quando você falou aí que a gente é adulto e a gente entende melhor, eu fiquei pensando assim, quantos adultos leem isso e não entendem, não querem entender e não vão entender durante essa encarnação aí. Vai demorar muito tempo. Então, acho que assim, quando a gente fala da adolescência, não é somente a idade das crianças hoje, mas a adolescência do espírito mesmo. Eu concordo. Aqui está chovendo muito, eu não sei se vai até passar o som aqui. Mas esse tema, de fato, ele é tão interessante que, na preparação aqui do meu estudo, eu descobri que, além da passagem no Evangelho de Mateus, né, que fundamenta aí o Pão Nosso, ditado pelo Emmanuel para o Chico, eu descobri também que essa mesma passagem ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 7 ao 13, e descobri também que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1 a 6. Né? Então, para você ver, na base do Evangelho, em 3 evangelhos, essa mesma passagem contados, né, por apóstolos, por apóstolos, né, de Jesus, de uma maneira de registros diferentes, mas sempre no mesmo contexto. E dando ainda importância nisso aí, além dos evangelhos, também há o registro desse tema no Pão Nosso, como a gente já falou. Eu descobri também um livro muito interessante, que se chama Renovando Atitudes, que é ditado pelo espírito de Hamed para o médium Francisco do Espírito Santo Neto. Né? E também no Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema é abordado no capítulo 25. Né? Então, quer dizer, é de fato um tema muito importante, e por mais simplório que ele possa parecer, e que nós adultos tenhamos condições de entender a mensagem, de novo, eu acho que o que tem que ficar para nós aqui é a reflexão da sua aplicação. Né?
Então, a simbologia, Jesus, como sempre, é muito feliz nas suas simbologias, nas suas mensagens, né? E esse livro que eu disse aqui, do espírito de Hamed, né, o Renovando Atitudes, ele trouxe um exemplo até muito interessante para nós espíritas, né? Porque muitas vezes nós queremos apresentar essa doutrina para as pessoas, e são pessoas que muitas vezes não aceitam essa doutrina, né? Essa doutrina baseada na lei do amor, né? É coisa mais linda do que isso, mais pura do que isso, né? Então, lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase muito interessante, que diz assim, olha, assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Então, isso vai muito em desencontro ao propósito de Cristo com os apóstolos, quando ele pediu os apóstolos para levar a Boa Nova adiante, e os difíceis desafios que eles teriam pela frente ao esbarrarem ou se depararem naquelas casas que eles não seriam aceitos, e aí Jesus, sabiamente, já os alertou. Sacode o pó, né? Se vocês forem impedidos de levar essa mensagem adiante, né? Uma outra reflexão também, e que dentro dessa questão do pó, né? O pó das sandálias, o que é esse pó, né? O livro, o Pão Nosso, ele traz muitas referências a respeito desse tema, né? E eu até selecionei algumas aqui, Lina, para a gente continuar esse nosso debate, que é o seguinte, é o pó da dilaceração inútil perante a ignorância dos outros, né? Ou seja, é a nossa incompreensão, é a nossa arrogância, muitas vezes, dando gritos, né? Quando nos deparamos com pessoas humildes, ignorantes de conhecimento, né? E que, às vezes, nos sentimos até muito superiores a elas, né? Então, são pós, e que, ditos no início, nós temos que ir nos livrando, né? Um outro muito, muito presente até nos nossos dias hoje, um pó assim que realmente esse tem que limpar, é o seguinte, é o anseio por resultado nas ações mais elogiáveis no campo imediatista da vida. A gente está sempre buscando resultados, né? E quer que esses resultados, muitas vezes, apareçam muito. Né? E aí, quando a gente fala disso, nós estamos falando do quê? Da vaidade, como a Marisa disse na abordagem inicial dela. Né? A indisciplina ante as ordenações transitórias do mundo. Não dá para brigar com a vida, não é verdade? A vida nos apresenta circunstâncias que muitas vezes servem para o nosso aprendizado. Então, não dá para se rebelar contra isso. Né? Então, tem que ter serenidade. Né? O desânimo à frente das dificuldades é outro pó. Né? Quem não fica desanimado? Né? E essas dificuldades, mais uma vez, colaboram para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento. Né? Outra observação importante também que eu identifiquei nesse estudo é o desalento entre os obstáculos naturais do caminho. Tem a ver com o desânimo à frente das dificuldades também, né? Então, a gente sempre vai ter problemas. Né? O que a gente tem que fazer é escolher bons problemas, não é verdade? Eu li um livro uma vez, que não posso ditar o título dele aqui, porque não é apropriado, mas ele dizia exatamente isso. Problemas nós vamos ter a vida inteira. Né? O que nós temos que fazer é escolher os bons problemas. Né? Outro pó que nos aflige muito, né? A exigência de compreensão do outro no campo das nossas manifestações pessoais. Né? É querer o entendimento do outro a qualquer custo. É querer ter a concordância do outro a qualquer custo, às vezes mesmo estando errado. Né? E, por fim, aqui, nessa listinha que fiz aqui para a gente refletir, diz respeito aos milindres da suposta superioridade, em que muitas vezes nos enganamos no próprio íntimo. Ô, gente, é o Denorex. Vocês lembram do Denorex? É o fazer de conta, né? Parece que não é. É querer enganar-se a si mesmo, né? Melindrosamente. Né? Então, é isso.
É tão interessante, né? Porque às vezes a gente está aqui falando sobre esses assuntos, né? Como os portadores dessa verdade do Cristo, mas nós passamos, não é porque estamos aqui, ou como os apóstolos foram, né, representar Jesus, que nós estamos acima, né, já das outras pessoas que estão nos ouvindo. E é isso que às vezes a gente derrapa, né? Que a gente pensa que já sabe, só porque leu bastante, como você citou aí, eu peguei tal livro, tal, você se prepara para uma apresentação, mas às vezes, quando a gente está falando aqui na frente, e vê, às vezes, as pessoas assim, com aquela cara de sono, como quem está olhando assim, dizendo, mas rapaz, tá um pouquinho... que assunto chato, né? Que coisa. Mas é porque a gente vai compreendendo as coisas aos poucos. Não é à toa que, às vezes, que Jesus veio lá atrás e a gente está até hoje decifrando a poeira. Se o ano que vem a gente falar da poeira, a gente não lembra mais se é poeira mesmo, porque é assim mesmo, todos nós. Não é porque chegou, é porque a gente não prestou atenção, não, é porque é difícil. Essa parte da poeira dentro de nós, né, que é o que representa a poeira, ela é tão vigorosa, ela é tão forte, ela já foi tão exercitada e é até hoje, que são justamente as nossas más tendências, as nossas dificuldades em compreender as pessoas, em nos compreender, em lidar com a vida, com os problemas, a vaidade, o orgulho, a superioridade. Então, todos esses malefícios estão em nós arraizados, porque a gente vem praticando isso há muitas vidas. Aí, quando chega agora, a gente aí resolve, né? Agora não, porque se a gente está aqui hoje já conversando sobre isso, é porque já vem algumas encarnações resolvendo. Será que é dessa vez? Porque o fato não é decorar o Evangelho, né? Os passos de Jesus. O Evangelho que eu falo, assim, as qualidades que Jesus veio mostrar, que são as nossas qualidades. E que essas qualidades, esses valores, já estão conosco, guardadinho com cada um. Cada um trouxe a sua mala, desde sempre, traz em todas as encarnações o pote de ouro, porque é um pote mágico, maravilhoso, né? Mas que a gente aí não quer ainda usar. A gente prefere, como hoje a gente falou aqui no GO, né, discutir, brigar, disputar, do que lutar o bom combate, como Jesus ensinou, né? Onde todos saem ganhando, mesmo que um desista. Hoje a gente ainda vê os jogadores de futebol, quando acaba o jogo, vão lá cumprimentar-se, né? Em alguns esportes vão assim, com a cara boa, porque já conhece até o adversário, já são até amigos. Mas às vezes você vê as pessoas se cumprimentando no final do jogo, porque é obrigatório mostrar essa disposição, e um olha para o outro e quer matar, ainda dizendo, pego lá fora, vai ver. A minha torcida já está lá preparada para pegar a sua. Parecendo assim, que, sabe, guerreiros de outrora, os guerreiros. Então, essa poeira está em nós ainda muito vívida. A gente, a cada encarnação, a gente quer tirar esse pó das sandálias, mas não fica ali apregadinho. Quando chega na outra encarnação, na criança você já nota. É a criança que disputa, é a criança que briga, que olha para você já pequenininho assim, quer mandar em você, né? Tem aqueles um pouco mais mansos em alguns aspectos, mas se você observar, desde criança, a gente já mostra mais ou menos para o que veio. Tem que observar, né? A criança traz coisa da escola, tem que observar. Então, não é fácil a gente mudar agora a chave. Agora temos que mudar, porque a finalidade do homem é essa. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esteja ele em que religião estiver, em que casa estiver, em que categoria social ele for, não importa, ele vai ter, nós vamos ter que nos respeitar e nos tratar humanamente, divinamente. Estejamos aqui ou no mundo espiritual. Isso é a finalidade da vida. Mas a gente ainda reluta, a gente ainda acha que o que a gente tem aqui é nosso. Não, isso aqui é meu, não é ninguém, nem venha. Entendeu? A gente briga por tudo. Então, esse temperamento ainda muito
difícil que nós temos é que dificulta esse bem-estar. Eu quero ser feliz, eu quero me sentir bem, eu quero ser calmo, eu quero ser acordado, eu quero ser bacana. Mas, sim, que horas que eu vou fazer o meu exercício para isso acontecer? Se eu só faço o inverso, né? Então, eu acho essas lições de Jesus, como a gente vê elas assim, em pedacinhos, porque quando a gente pega o assunto muito vasto, a gente pega o assunto semanal, porque hoje foi tudo concordando, como sempre, né? A leitura do Fonte Viva, foi tudo entrando, né, Ronaldo? Tudo se encaixando. Olha só. Eu ainda peguei o Fonte Viva, peguei da mão de Carol estava rouca. Eu disse, Carol, deixa eu ler. Mas eu falei assim, sabe, lógico, porque ela estava rouquinha, né, para ela não cansar a vozinha. Mas eu pensando assim, ali deve estar no capítulo que eu vou abrir, foi para hoje, que estava mesmo. Então, é bom a gente ver que os espíritos coadunam para que a gente tenha essas sensações agradáveis de que estamos sendo conduzidos, sim, conduzidos pelos bons mestres, porque, como a Adriano disse, nós não somos nada, a gente fica se achando que é, se achando bacana, né? Mas não, a gente vem aqui para frente, eu sozinha, principalmente, porque está todo mundo virtual, em suas casas, qualquer coisa, diz, caiu a internet. Aí desliga ali, sabe? Vai dançar um pouquinho, respirar e volta. Eu não, olha eu. Né? Estou aqui olhando assim, ai, Jesus Cristo. Mas não tem tudo isso. Qualquer coisa, eu corro. É responsabilidade, tá vendo? A quem muito foi dado, muito será pedido. É nada, é a prova, né? Mas vocês falando aqui, eu fiquei pensando assim, que interessante como Jesus age com a gente, né? Porque ele fala assim, olha, eu vou te ensinar um tanto, né? E você vai sair para praticar isso com as pessoas que estão ao seu lado. Vai para sua casa, vai para o seu trabalho, vai para o centro e com todo mundo que você cruzar no caminho. E conforme você vai fazendo o quê? Você vai conectando com o alto, né? Porque o que você vai fazer é trazer uma mensagem que é divina, você vai ajudar as pessoas, você vai dar passe nas pessoas, tentar dividir o seu fluido com elas. Mas nesse trabalho, você tem que cuidar das suas bases. Né? Enquanto você se liga com o alto, você tem que ir limpando as suas bases, aqueles resquícios que foram ficando de escolhas passadas que vão conduzindo, né? Às vezes a nossa mente quer fazer uma coisa boa, mas os nossos pés ainda nos levam para aquelas velhas escolhas, para as tentações. Então, assim, a lição, assim, a gente vai, tenta, faz um pouquinho, melhora uma coisinha, dali a pouco cai, não é? Volta para o antigo, volta, o homem velho toma conta, a gente, alguém fala alguma coisa que não coaduna com o que a gente quer, pronto, a gente perde a calma, perde a paciência, perde a compostura ali mesmo. E ele vai lembrar para a gente, olha, mantenha a sua calma, sacode o movimento, né? O movimento de nos livrarmos, de tirarmos, de limparmos, um movimento forte, né? E sacode esse pó, porque ele não vai te servir na sua caminhada para o alto. Então, como é importante a gente entender bem o que é que ele quis dizer, o que é esse pó que nós estamos trabalhando na nossa encarnação, porque cada um está trabalhando no seu hoje. Né? Tem a sua fragilidade, a gente chama de calcanhar de Aquiles, dentro da mitologia, que a gente vê que está ali na base também. Mas o que é que você... E cada um vem com o seu, cada um vem, como diz Marisa, você já, de criancinha, você já sabe qual é a tendência. Então, a gente já sabe também com o que é que a gente tem que trabalhar nesse momento, o que é que está a nossa fragilidade maior neste momento, se é nosso ciúme, se é nossa vaidade, se é
é nosso orgulho, se é nossa vontade de ganhar tudo, fazer tudo e se iludir aqui dentro da matéria. O que é que está pesando neste momento? Né? Qual é o pó maior que está pesando neste momento, que é preciso, com força, sacudir para se livrar dele? E não é que a gente vai se livrar assim com pouco esforço. Né? Eu acho que esse sacudir envolve um trabalho, envolve um esforço, envolve reconhecer qual é o problema, envolve trabalhar com ele, né? E trazer um pouco do divino para dentro, para essa direção também, para a gente conseguir se livrar disso. Porque, como você disse, como você disse, Adriana, se a gente só concentrar nos problemas, ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando, é uma bola de neve. Uma hora eu tô triste aqui porque eu perdi minha carteira, dali a pouco eu tô triste porque aí eu lembro de algum outro fato, aí meus cartões que já estavam ali, aí meu dinheiro que estava ali, aí vou ficando cada vez mais desesperado com a situação, quando talvez eu tenha que realmente me concentrar nas soluções. O que é que eu vou fazer agora para solucionar esse meu problema? Eu tenho que ligar para cancelar os cartões, eu tenho que ligar para o dinheiro o que já foi, né? Eu tenho que me conformar com o que eu não posso resolvido está. O que eu posso resolver, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. É lógico que a gente está falando aqui, não estamos falando no plano físico, estamos falando num plano muito mais profundo, que é a nossa psique, né? É o nosso perispírito, é a nossa alma que a gente está trazendo aqui, são trabalhos que estão vindo por encarnações atrás de encarnações. Então, acho que e junto com as pessoas que estão ao nosso lado, a gente já vai tendo a ideia do que é que temos que trabalhar neste momento. Né? Olina, e você falou uma coisa interessante aí que diz respeito à questão da dificuldade. Eu, quando fui preparando o estudo também, eu costumo fazer um PowerPointzinho e ir colocando perguntas, né? Então, eu coloquei aqui, ó, tem uma simbologia? Tem. Existem registros da passagem? Existem, né? O que é o pó das sandálias? Aí a gente faz, eu fiz o registro e tal. E uma das coisas que eu coloquei aqui, uma perguntinha do meu slidezinho, foi o seguinte: existem barreiras para sacudir o pó? Existem, um monte, um caminhão. Nossa. Muitas já foram ditas aqui, né? Elas são armadilhas, vamos falar assim, na nossa existência. E que, dentro do que você disse aí, a gente precisa ir limpando, eliminando, né? E quais são essas pegadinhas, vamos falar assim, né? Quais são essas barreiras, essas pegadinhas, as vicissitudes, né? Que muitas vezes são essas barreiras para sacudir o pó. Quando, por exemplo, a pessoa é muito carregada de vaidade e orgulho. É pesado. Por quê? Porque é difícil a pessoa, às vezes, ter que aceitar uma situação e largar para lá aquela situação, às vezes, de perda, de conflito, ou uma coisa que ela não consegue alcançar, uma dificuldade. Às vezes, a pessoa orgulhosa, ela quer ir até o fim, não é verdade? Quantos programas de televisão a gente tem aqui? O Big Brother, outro dia eu estava vendo com minhas filhas eu vi um participante lá, ele entrou e falou assim, é o seguinte, ó, comigo é bateu, levou. Quer dizer, aonde que está a prática de sacudir o pó e às vezes não levou, só fica ali no bater muitas vezes, né? Então, vaidade e orgulho é uma barreira para sacudir o pó. Ela impede a pessoa de dar um passo para sacudir o pó, de levantar o pé para sacudir o pó, não é verdade? Inveja, ciúme, né? Às vezes a pessoa está com um carro novo, ela gostaria de ter aquele carro, mas ela não dá o braço a torcer para fazer um elogio. Não é verdade? Raiva, impulsividade. Nossa, são barreiras assim ferozes para o impedimento de sacudir o pó. Né? O próprio livro Pão Nosso ele fala de tristeza e desencanto também, porque tristeza e desencanto te elimina as forças necessárias para você fazer a sacudida. Né? Julgamento sem conhecer a situação do outro.
Às vezes a pessoa não quer te receber na casa dela para você levar uma palavra amiga porque ela está com problema. E você simplesmente do lado de cá fala assim, essa pessoa é assim, essa pessoa não quer escutar. Né? Quer dizer, a nossa mania do pré-julgamento. Né? Guardar mágoas. Pessoal, para guardar mágoas, queixas, que é uma barreira também forte de sacudir o pé, de sacudir o pó é isso. Né? Então, quer dizer, são sombras, né, que a gente vem carregando durante essa imortalidade. E como a Marisa disse, a gente não vai vencer isso aí de hoje para amanhã. Né? Nós não vamos vencer essas barreiras, essas pegadinhas, né, como eu disse lá no início, saindo desse encontro aqui hoje. É preciso tempo, tempo para absorver até esse conhecimento nosso aqui, né? E nós mesmos aqui, pelo menos eu da minha parte, estou com muito pó para sacudir. Muita barreira para eliminar. Né? Eu tenho um grande amigo que está passando dificuldade com o pai doente, com câncer, e com a mãe doente também. E esse meu amigo, ele tem mais 3 irmãos. E os 3 irmãos simplesmente não querem dar o apoio para ele nos cuidados com os pais. E ele, ao receber assim as notícias, nas conversas deles lá entre os irmãos, como é que seria o papel de cada um, né, na ajuda dos pais, e todos tiraram o corpo fora, vamos assim dizer, né? E tudo recaiu sobre ele. E aí, ele me contando que ficou indignado com aquela situação, etc. Mas passou aí 1, 2 dias, ele simplesmente falou assim, quer saber? Eu não vou precisar dos meus irmãos. Eu vou dar conta de cuidar do meu pai e da minha mãe, sendo eu mesmo. Então, quer dizer, é um símbolo muito interessante dessa sacudida do pó. Né? Ele não ficou guardando raiva porque os irmãos não quiseram ajudá-lo. Né? E aí eu até perguntei para ele, assim, mas você discutiu com eles na hora, você brigou com eles na hora, quando eles disseram que não precisavam de contar com eles? Ele falou assim, não. Eu falei, pô, que legal, né? Você também limpou a impulsividade. Você não praticou a raiva. Né? Então, são desafios que todo dia na nossa vivência nós temos. Né? E conclusão, hoje esse amigo com a família, os irmãos, estão sem conversar. Olha aí. Estão precisando de sacudir esse pó aí agora, né? De criar um ambiente harmonioso e até de vibração boa no ambiente deles lá, na contribuição da melhora dos pais. Né? Então, assim, situações diversas para sacudir o pó, nós temos muitas, né? Sim. Muitas. E o pior, menino, que esse pó aí listado por você, todos nós temos. Né? E nessa cada encarnação, isso ou aquilo está mais ativo. Né? E eles são realmente a parte danosa da nossa alma, porque eu sempre imaginei, quando fala fragilidades, eu acho bonitinho fragilidades, mas eu acho fragilidade uma coisa muito frágil, assim, né? Nem frágil. Então, se é frágil, eu dou um chute rapidinho nisso e a fragilidade vai para lá. É uma fragilidade que é fraquinho, mas é uma fraqueza. É uma pedra, né? Então, ou assim, é pedra, é batata, coisas pesadas, né? Que a gente carrega. A gente não carrega, a gente arrasta, ninguém aguenta. Você carrega uma sacolinha, mas você vai encarnações com um saco de fragilidades pesadas, é um transtorno, aquilo pesa, aquilo lhe cansa, aquilo lhe deixa amargurada. Então, todas aquelas dores, elas são logo sentidas com muita potencialidade, porque elas estão vivas em nós, há muitas encarnações. Então, é como você diz, se vem qualquer desentendimento familiar, vira um processo de dor, e vira uma disputa de quem vai ganhar. Viram times jogando uns contra os outros para ver quem vão ganhar. Então, já vira um problema. E naquele problema, alguém ganha? Não, todos perdem. Até aquilo que aparentemente talvez um ou outro tenha ganho, perdeu. Porque você não pode, num momento em que
se agrega com um grupo, você fazer tudo para detonar aquela história. Principalmente o grupo familiar, que é realmente um desafio na nossa vida, né? A gente não vem num grupo familiar, por acaso, não cai de paraquedas lá, eu não pertenço a essa família, pertenço sim, é ela mesma que a gente teve que viver os entraves que está vivendo, e cada um olhando para si mesmo e dizendo como eu estou reagindo dentro desse grupo. Não é o que o outro está fazendo contra mim, não. O que eu estou fazendo contra mim mesmo e contra o grupo. Né? Então, se algumas dessas começam a não jogar contra e começam a jogar a favor de todos, pode não melhorar totalmente o processo, mas pelo menos você está no campo certo. É como você disse, eu passei a bola. Eu não estou mais disputando a bola. Eu dei a bola para o pessoal jogar. Então, o melhor é deixar ir, e não ser uma peça integrante daquele processo doloroso que não adianta. Se não vai resolver e vai passar por outra encarnação. Imagine, você empurrar com a barriga. É por isso que é um saco de batata. Você sai se arrastando assim. É horrível, horrível. Então, quando você começa o processo de largar, também não é do dia para a noite, mas lógico, tudo que você agora encara como largando, lhe dá um bem-estar, uma leveza, uma capacidade de pensar, de ouvir, de raciocinar, que o outro que está com as batatas dele lá, não é minha, não tem. Então, você fica em paz. Essa paz você pode dar para o outro? Pode. Não pode convencer ele de que é a tal da poeira. Né? Ele está com a parte dele lá, a casa fechada, e você está daqui, abrindo as portas daquela casa, abraçando ele, tudo mentalmente, tudo fraternalmente, que é até uma força maior do que quando você pega a pessoa e abraça e pega. Porque as pessoas, quando estão vivendo esse arrastamento de pedras, eles não querem dividir nada, eles não querem se curar de nada, infelizmente. Mas como a misericórdia de Deus é infinita, aquelas famílias, às vezes, vão se repetindo nos processos daquele grupo. Uns vêm até com compaixão, olha a mãe de André Luiz, né, reencarna com o pai dele, vocês vão chegar nesse ponto das aulas em que ela decide voltar à vida física com o pai, ex-marido, traste. Imagine, coisa boa, né? Você decide no mundo espiritual, né? Eu quero ir reviver lá com traste. Às vezes aqui você está com trastes querendo se livrar deles. Né? E ainda traz as amantes que o pai desencaminhou na vida anterior para ajudá-lo a reencaminhá-las. Isso é bondade, isso é irmandade, é fraternidade. É você vencer toda a raiva, o ciúme, o ódio, aquela amargura, tudo que hoje escraviza a gente, né? Você vê as pessoas... Sacode o pó. A pessoa se separa, o cara vai lá, não, é minha mulher, não fica comigo, não fica com ninguém, e ainda mata, e ainda vai sabendo que vai preso. Imagine como a gente fica como se tivesse alucinado, né? Então, as fragilidades nos alucinam, nos cegam, nos fazem fazer as piores coisas que a gente poderia fazer na vida, e sempre gera arrependimento. Mas a gente, não faço mais. Aí, quando você pensa que não, de novo, a bola bateu na sua vidraça, você já está lá querendo matar o menino. Então, é uma via sem retorno. O único jeito de retornar é você dizer assim, cansei, queria fazer diferente agora, não aguento mais esse ir e vir de dor, né? Então, o espírito se cansa. Mas esperar se cansar quando a gente tem tantas ferramentas, né, que Jesus nos deixou, para que a gente pudesse compreender a verdade divina, a verdade do Espírito, para poder se sentir melhor, para poder produzir mais, para ser uma ferramenta de luz, não de sombra, não de poeira, não de pedras sendo carregadas, mas float, né, que é assim que os espíritos fazem.
Hoje, a Bárbara perguntou sobre se o espírito podia se aproximar, pegar em alguém. Ele não pode, ele não tem corpo físico para pegar na gente como a gente pega com a mão, mas a vibração grosseira dele pode dar essa sensação em nós, né? De que ele está nos tocando, pode sim. Mas ele não está, não como a gente tocaria, mas é como a gente sente. Então, imagine você desencarnar e ainda ficar sendo uma pessoa, porque um espírito nobre, ele jamais vai chegar perto de uma outra pessoa para deixar uma marca doentia, uma marca de sofrimento, de nada. O espírito nobre consegue se aproximar da gente, é aquele momento que você diz, puxa vida, tive um sonho, não lembro o que foi, mas, ai, que delícia, estou me sentindo bem. É isso que fica das vidas boas. Então, a gente tem que abrir o coração para sentir, querer sentir. E, às vezes, a gente não quer sentir. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa poeira que ainda fica, né? Na nossa sandalinha. Entendendo, eu acho que entendendo também que isso é uma enfermidade nossa em nós e nos outros, vendo e compreendendo isso como sendo uma enfermidade temporária, mas e às vezes saber o momento em que não há o que fazer, a não ser orar, a não ser fazer uma prece. A gente sempre pode fazer uma prece, sempre. E há momentos em que é possível se aproximar, então a gente faz o que é possível, mas há momentos em que é preciso calar e deixar que o tempo resolva, né? Cada um tem o seu momento, e às vezes é preciso que a vida siga para eles, e como diz Jesus, ajuda e segue. Né? E como ele disse, nos ensina também que quando nós estamos aí nesse processo de não quero, não acredito, não aceito, o que eles vão fazer conosco? Vamos deixar, né? Deixar que esse processo se dentro dele mesmo, seja através da dor, seja através do nosso cansaço, seja através do não aguento mais, a gente resolva mudar, né? Mudar de caminho, fazer alguma outra coisa diferente. Então, acho que essa transformação, compreendendo esse processo de transformação, acho que a gente começa a trabalhar melhor em nós e compreender melhor quem está ao nosso lado, né? Eram essas as minhas considerações finais. Então, passo para você, Adriana. Ah, que legal. Eu estava refletindo aqui, enquanto Marisa estava falando sobre o nosso lar, né, da mãe do André Luiz, você vê que essa questão de sacudir o pó, ela existe até lá no plano espiritual também, né? Ela teve que sacudir o pó, teve que deixar sombras de lado, né, para fazer essa reviravolta na vida dela. E aí eu lembrei também do livro Missionários da Luz, naquele capítulo da reencarnação, quando o Segismundo está passando pelo processo de reencarnação dele. E o Segismundo foi uma pessoa, um espírito, né, que teve um problema de assassinato com um casal que já estava encarnado, e aí ele estava inseguro, né, se ele seria bem aceito na nova família dele ou não, até que promoveram um encontro, né, no desdobramento da futura mãe e do futuro pai, né, com a Raquel Adelino. Eles fizeram o desdobramento e fizeram eles se encontrarem lá, de tal maneira que o Segismundo tivesse que pedir perdão para o Adelino sobre o que ele tinha feito nas vidas passadas. Quer dizer, e o significado que eu tirei disso aí, ele teve que sacudir o pó, ele teve que dar um passo atrás, reconhecer o erro dele, pedir perdão, né, e seguir em frente, né? E assim aconteceu. Agora, outra coisa legal, para a gente caminhar dentro do tempo, é que essa questão de sacudir o pó, a gente encontra vários links dentro dos conceitos que a gente aprende aqui na doutrina espírita, né? Como, por exemplo, prática da humildade. Você tem que ter humildade, saber que muitas vezes você está errado, né? A prática do respeito com os outros, nós já falamos. A prática do livre-arbítrio, porque todo mundo
tem o direito de fazer as suas escolhas. Não é verdade? A prática da paz. Para quê? Para você não ir para o embate, para a luta. Né? A prática de deixar de ressentir, para você evitar rancor e vingança, que depois vão te complicar o movimento de sacudir o pó. Né? Enfim, tantas outras coisas. E aí eu busquei também fazer uma correlação seguinte. Qual que é o significado hoje? Como é que a gente podia usar a expressão no mundo de hoje de sacudir o pó, né? E aí eu fiquei pensando assim, sacudir o pó é o seguinte, olha, é vida que segue, né? Deixa isso para lá. São coisas que a gente diz no nosso dia a dia, né? Segue o baile, né? Respira fundo, né? Conte até 10, né? Um termo americano aí, né, para numa versão americanizada, go ahead, não é verdade? Então a gente tem que seguir nessa toada, gente. Parar com os milindres, né? Então, finalmente, eu deixo aqui a reflexão dizendo o seguinte, olha, nós estamos dispostos a sacudir o pó na nossa vida? Né? E o que é necessário para cada um de nós aqui, eu, vocês aí, para a prática de sacudir o pó? Né? Nós conseguimos sacudir o pó? A gente consegue ter o discernimento das sombras em que muitas vezes a gente está envolvido e que a gente precisa largar elas para poder sacudir o pó? Eu acho que essa é a reflexão que eu finalizo aqui, deixando para todo mundo e para mim mesmo. Quando a gente começa a prática respeitando o limite do outro, acho que já é uma boa coisa, porque aí o pó vai ser automaticamente, quando você diz assim, fulano está agindo daquela forma, antes de expressar palavras, né? O movimento. É porque a gente é muito corporal, né? Antes, ou fuzila com os olhos, ou dá um murro, né? Cada um tem o seu jeito. Então, antes disso, você parece o fulano está fazendo tal movimento porque ainda não sabe fazer outro. Não vai adiantar pular no pescoço dele agora. Não vai resolver nada. Então, o que é que eu vou fazer? Vou sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou deixar ir, né? Achar um outro momento ou fazer uma prece. Porque a gente pensa que não, mas o que os espíritos atuam em nós é através de vibrações. Não é nos pegando, tirando de cabeça para baixo, nos sacudindo, como a gente faz uns com os outros. É através de vibrações, de paz, de reconforto, de conciliação, de compaixão. A gente vai jogando para fora, porque isso vai nos ajudando para poder também ir tirando nossas poeiras, porque cada vez que você vai pedindo por alguém, que naquele momento você tinha a chance de mandar bala nos pensamentos de ódio, de raiva, você manda luz, aquilo primeiro é em você, e depois é para o outro. Então, é dando o que a gente vai recebendo. E não importa se o outro mudou, o outro não mudou. É como o Adriano disse, cada um vai ter seu tempo. Não pode também dizer assim, olha aí, eu perdoei fulano pelas coisas que ele fez, mas ele não muda. Ele já está aprontando. É a caminhada dele. Não, ninguém muda ninguém. Se hoje a gente é essas coisas maravilhosas que somos, porque nós somos, não é? Tem que se elogiar também. Então, se nós somos assim, não se engane, não. Nós só fomos da pá virada. Terríveis. Aquilo que a gente vê no outro, que acha abominável e terrível, já passou por nós. Porque ninguém dá saltos, ninguém veio e parou aqui agora, lindo, belo e maravilhoso. Todos nós rodamos, todos. Então, a gente precisa ter essa compaixão, porque não estamos prontos ainda, imagine. Hoje estamos aqui sentados, ouvindo falar sobre isso, sobre os nossos problemas, sobre os problemas dos nossos irmãos, e que precisamos um ajudar os outros, porque sem ajuda, sem participação, a gente não se cura. Não é indo se isolar, não é indo, não falo com ninguém, não digo a ninguém, vou ficar preso em casa, debaixo da coberta. Não, a gente já sabe que não é assim. Então, a gente precisa movimentar. Movimentar o quê? Coisas que nos nutram, que nos alimentem, que nos iluminem. E isso a gente pode fazer assim, como estamos hoje aqui fazendo. Né? E aí, Lana? Agora é você. Não, já fiz aqui minhas considerações finais, já.
Já deu o nosso tempo, né? O pessoal da aula aí do Pauliceu já tá batendo as portas. Fica o convite para todos participarem das aulas, né, dos nossos estudos. E agradecer, só gratidão a todos que estiveram aí conosco, participando, o pessoal que está aí no centro. Eu acho que a gente tem esse pó para sacudir, mas a gente tem muita ajuda desse grupo maravilhoso, dos nossos guias, dos nossos mentores. Acho que tem sempre alguém lá que assinou pela gente quando a gente vira, então eu tenho essa confiança que essa pessoa nunca vai desistir de nós, né? E que esse pó que a gente conversou hoje aqui, que a gente falou hoje aqui, que venha mais a nossa atenção, que a gente abra mais os olhos para perceber, porque acho que ele ficou ali escondidinho, debaixo dos nossos pés, assim, por muito tempo, né? Debaixo das sandálias, e aí chegou o momento, acho que estamos sendo chamados para nos percebermos disso, para acordarmos para esse fato de que cabe a cada um de nós trabalhar com isso.